Opa, tudo bom, professor? Enfim, espero que o senhor esteja muito bem. O nosso grupo vai falar sobre o tema de cultivos celulares e aplicação na virologia médica. Nesse trabalho a gente vai tentar abordar o tema de maneira mais completa possível e que ao final tudo se conecte de maneira coerente juntamente para um bom entendimento da aplicação na produção de vacinas, que é um tema que está completamente em alta, principalmente no momento em que vivemos. Os componentes do nosso grupo sou eu, João Matheus, o João Vitor e o José Medeiros, que a gente trabalhou junto aqui para entregar esse trabalho sensacional diretamente para o senhor. Espero que o senhor goste e a gente vai começar passando a fala para o José Medeiros. Há bastante tempo, vemos que o cultivo celular, em específico de células de mamíferos, concebe uma ferramenta utilizada nas pesquisas biológicas e farmacêuticas para antever o mecanismo de ação, o metabolismo e a toxicidade de fármacos e agentes tóxicos. Pode-se dizer que a célula é a unidade morfofisiológica básica dos seres vivos, com exceção dos vírus. O cultivo celular é uma técnica que permite manter e estudar o comportamento de células vivas fora do organismo. Dá-se por meio de isolamento de células eucarióticas de um determinado tecido, animal ou vegetal, da manutenção da viabilidade e da proliferação dessas células em um sistema in vitro constituído de nutrientes e fatores essenciais à sobrevivência, sob condições controladas de temperaturas, pH e osmolaridade. Diante do contexto histórico, os primeiros relatos de cultivo celular partiram do final do século XIX, em uma tentativa de manter células vivas da placa neural de embriões de galinha em uma solução salina por alguns dias. Tempos depois, essa técnica teve o seu marco no início do século XX, com o pesquisador Ross Grenville Harrison, um biólogo e anatomista estadunidense que, em 1907, buscando conhecer o funcionamento do sistema nervoso, conseguiu demonstrar que as fibras nervosas eram constituídas por células nervosas, tornando-se pioneiro no estudo de tecidos fora do corpo de um animal. Para esse feito, foi utilizado embriões de anfíbios, isolando pequenos fragmentos de tecido e cultivado em um meio fisiológico nutritivo. Linfa fresca, no caso a linfa fresca de sapo. Utilizando o método de gota suspensa, tendo cuidado de manter condições assépticas, acompanhando o experimento por meio de observações diárias em um microscópio óptico. O que chamou a atenção nos experimentos de Harrison foi o desenvolvimento de uma técnica com reprodutibilidade. E, por esses resultados, muitos pesquisadores se interessaram passaram a utilizar esse modelo experimental. Já em 1910, Montrose Burroughs adaptou os ensaios celulares em anfíbios para tecidos sanguíneos e animais de sangue quente, usando o coágulo de plasma de galinha em substituição à linfa. 2 anos depois, ele e Alex Carroll, um médico e pesquisador francês, cultivaram tecidos embrionários de cães adultos, gatos, galinhas, ratos e cobaias, fazendo uso de plasma fresco de cada organismo que estava sendo cultivado. Foi a descoberta importante da renovação constante dos nutrientes no meio do cultivo, desenvolvendo um modelo de cultivo de células cardíacas de embrião de galinha, possivelmente de ser mantido por bastante tempo em cultura, desde que mantidos em condições de assepsis. Mas foi no início dos anos 1940 que a cultura de células se expandiu a partir da produção de um meio de cultura sintético para células vegetais e animais, o que possibilitou o surgimento da primeira linha celular, os fibroblastos, com adaptação ao crescimento em meio de cultura. Em 1951, o biólogo e pesquisador americano George Otto Gay isolou células de câncer cervical da paciente Henrietta Lacks, estabelecendo a linha celular de ELA, que revolucionou pesquisas como no desenvolvimento da vacina Salk contra poliomielite. O uso dessa linhagem celular ajudou no desenvolvimento dos 46 cromossomos presentes nas células humanas, no desenvolvimento de pesquisas de fertilização in vitro, além de estudos sobre AIDS.
tuberculose e muitas outras doenças, sendo amplamente utilizada no mundo até hoje. Em 1950, diferentes meios de cultura foram sendo produzidos, como o meio 199, criado pelo grupo Eagle, que adicionou aminoácidos essenciais e não essenciais. Desde então, diversas descobertas foram feitas por sucessivas décadas. Dentre estas, pode-se destacar as primeiras células híbridas de mamíferos, por Harris e Atkins. Em 1965, utilizando partículas virais para fazer uma mistura de células humanas com camundongos. Em 1969, Austin e Sato produziram ilhares tumorais a partir de células nervosas de camundongos, no caso a neuroblastoma, e isolaram clones eletricamente excitáveis. Já em 1973, foram introduzidas amostras de DNA em células de culturas de mamífero, por Graham e Van der Ebb, sendo um marco importante para a engenharia de células e biotecnologia. Em 1990, surge a American Type Cultural Collection, ou ATCC, companhia importante para a produção e comercialização de linhagens celulares. Também ocorre um marco revolucionário para o cultivo de células de mamífero, no final do século XX, com a clonagem de ovelha Dolly por Helmut Schulkens e colaboradores. E com isso, passo a voz para o meu amigo João Vitor, que irá aprofundar acerca dos meios de cultivo celulares associados à prática, essenciais para o cotidiano do diagnóstico clínico, que será abordado mais à frente. Mas em meio a tanta teoria, algumas perguntas surgem. E na aplicação, como tudo funciona? É sobre a prática de cultivo e sua manutenção que vou aprofundar a partir desse momento. No que concerne aos meios de cultivo celular, as células de animais isolados de tecidos vivos podem crescer in vitro, quando são disponibilizados meios nutritivos capazes de estimular as condições ideais para um determinado tipo celular, com estímulos essenciais para o seu crescimento, proliferação e sobrevivência. Esse ambiente artificial é chamado de cultura celular, intrinsecamente controlados por parâmetros físico-químicos, como temperatura, pH, oxigênio, gás carbônico e umidade. Também se tem um conceito que é chamado de meio de cultura, que é um veículo nutricional composto por sais inorgânicos, vitaminas, proteínas, glicose, entre outros aminoácidos, e esse meio de cultura pode ser classificado em completo e incompleto. O meio completo se difere do meio incompleto por causa da presença de soro, elemento que é responsável por induzir o crescimento, proliferação, adesão celular ao substrato, entre outras vantagens. Os soros mais utilizados são os de bezerro bovino ou bovino fetal. Existem outros tipos de elementos adicionais no meio de cultura. Pode ser o bicarbonato de sódio ou de fontes energéticas, como piruvato de sódio e glicose. São utilizados de acordo com as necessidades de cada linhagem celular específica. Os meios de cultura para o crescimento de células são, em sua grande maioria, de natureza química complexa, sujeitos a variações de natureza físico-químicas. Para começar, tem-se o pH, sendo em torno de 7,4 e 7,7 a variação ideal para o crescimento da maioria das células em cultura. Para facilitar a análise de pH no microambiente da cultura celular ideal, faz-se necessário o uso de um indicador, como o vermelho de fenol, entre outros indicadores. Continuando, tem-se os sistemas tampão, que servem para evitar a variação significativa do pH na faixa ideal do meio. Dentre os principais tampões utilizados, pode-se citar o bicarbonato de sódio, diretamente relacionado com a concentração do gás carbônico. A quantidade de bicarbonato de sódio é o que determina a quantidade de CO2 que deve ser usada para manter o pH da cultura. Esse sistema apresenta baixa toxicidade, baixo custo-benefício e benefício nutricional para a cultura. Por último, tem-se o controle da qualidade da água, componente primordial nos meios e soluções, para a prevenção da contaminação por micro-organismo ou diferentes compostos orgânicos que podem influenciar no crescimento das células in vitro. A água pode passar por um processo de filtração com carvão ativado, colunas de troca iônica e filtros revestidos de acetato de celulose,
que promovem a redução do risco de contaminação e uma água ultra pura para o meio de cultura. E agora que estamos experts na teoria e prática de modo geral, podemos associar ao que realmente importa na nossa área, sua aplicação no meio médico. E bom, professor, agora que nós já temos toda aquela base teórica, fundamentos e as metodologias de prática do cultivo celular, a gente vai ao que interessa de fato, que é a aplicação no meio médico. Agora nós vamos falar um pouco sobre a grande importância que esse cultivo celular que a gente tanto discutiu ao longo desse slide possui atualmente no meio médico contemporâneo, principalmente associado à virologia médica, que foi o tema que foi impelido para a gente quando se trata de cultivo celular. Porque como a gente bem sabe, o cultivo celular ele tem uma aplicabilidade muito extensa. Ele vai desde reprodução assistida, em clínicas de reprodução assistida, como por exemplo a prática da criopreservação e o cultivo celular in vitro de embriões, como até mesmo a produção de vacinas, que é o que eu quero aprofundar aqui hoje nesse trabalho. A cultura de células tem sido indispensável no estudo da virologia, uma vez que os vírus sobrevivem no interior das células. E o uso de células torna-se então uma ferramenta importante para a produção de vacinas. A exemplo da recente corrida mundial para a descoberta de uma vacina para a Covid-19, que é ali a causadora da pandemia que nós estamos vivendo nos dias atuais. Mas nós também temos outras aplicações dos cultivos celulares, produção de fármacos em bioreatores, tais como interferon, insulina, hormônio do crescimento. Tudo isso, obviamente, é atrelado à bioinformática, que vai ali captar parte do código genético, principalmente do RNA mensageiro, e inserir em outros organismos, estimulando ali a produção de proteínas determinadas essas, como no caso da insulina, por esses outros micro-organismos. É o que nós vemos muito, por exemplo, na produção da vacina contra a hepatite B, é um bom exemplo. As subunidades proteicas para a produção de anticorpos pelo nosso organismo vai ser estimulado dentro de um fungo, e esse fungo ele só vai começar a produzir essas subunidades proteicas que estão associadas à hepatite B graças ao cultivo celular dele e graças à inserção de informações do RNA mensageiro do agente viral da hepatite B inserido no material genético daquele fungo. Tudo isso, obviamente, atrelado à bioinformática, consequência ali de mapeamento genético, extração dessa informação. Então é sensacional como o cultivo celular ele está atrelado também a uma manipulação genômica, como por exemplo na produção da vacina contra a hepatite B e também na produção da vacina que nós vamos falar atualmente aqui nesse trabalho, que tem relação com a Covid-19. Tranquilo? Certinho. Porém, nada mais justo que diante dessa situação em que vivemos, nós focarmos na SARS-CoV-2, que é o vírus em questão. Especificamente falando sobre o coronavírus, temos o cultivo celular grandemente vinculado à produção de vacinas, e os produtos do cultivo em si não são os estimulantes de uma resposta imunológica contra o vírus, mas os transportadores de tal estímulo para o nosso organismo. E em posse dessa informação, eu trago uma publicação do próprio governo federal, que foi feito no abril desse ano, referente ao cultivo celular e sua influência na produção de uma vacina injetável que é pouco conhecida, porém com 86% de eficácia na sua primeira fase de teste, que é comercialmente conhecida como Abdala. Mas antes de nós aprofundarmos nessa vacina que foi divulgada agora, na sua primeira e segunda fase de teste pelo governo federal, em abril desse ano de 2021, eu gostaria de falar principalmente sobre o quê? Sobre essa afirmação que nós fazemos ao dizer que as células que são cultivadas não são os estimulantes em si de uma resposta imunológica ativa, mas sim são os transportadores. O que você quer dizer com isso, João? Então quer dizer que esse fungo que produz essa proteína do vírus não é o estimulante? Exatamente, ele não é o estimulante da resposta imunológica ativa do nosso corpo, como a vacina faz. Por quê? Basicamente, porque o nosso organismo não vai reagir diretamente ao fungo em si, mas sim vai reagir à unidade proteica que ele possui. E os anticorpos associados à defesa do organismo contra aquela subunidade proteica produzida pelo fungo é compatível com
as subunidades proteicas produzidas por quem? Pelo vírus. Então, basicamente, o fungo nada mais nada menos vai ser um transportador da informação que o nosso organismo precisa para combater o vírus. Sendo assim, o nosso corpo não produz defesa contra o fungo em si, mas contra a partícula que ele carrega. Tranquilo? Tranquilo. Então é sensacional como a gente consegue ver essa relação do cultivo celular com a bioinformática e essa manipulação da proteômica de um ser vivo e de outro, que a gente não considera, né, vírus como ser vivo, mas de um ser vivo com outro ser parasitário. O Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cuba, conhecido como CIGB, está desenvolvendo uma vacina que é chamada de CIGB-66. Ela é injetável e anti-Covid-19. Ela é caracterizada por ser uma vacina de subunidade proteica, que vai utilizar a menor porção da proteína spike. O que é a proteína spike, João? Basicamente, dando uma recapitulada ali em citologia, mais especificamente parasitologia, nós sabemos que os ligantes dos vírus são formados de proteínas. Os vírus têm como principal característica uma alta especificidade e ela é originada dos ligantes. Então, o spike nada mais é do que o ligante da COVID, do SARS-CoV-2, ou também conhecido como coronavírus. Então, o spike nada mais é do que um ligante proteico que está ali envolvendo o capsídeo. E o que acontece? Nós vamos ter a produção artificial dessa subunidade proteica, que é o ligante spike, a partir da bioinformática, e assim o antígeno ele vai ser ali simulado pelo fungo, que esse fungo é uma levedura que é chamada de Pichia pastores, sendo ali sua espécie. E ali, com isso, com o cultivo celular, na produção dessa vacina que foi recentemente publicada e está em fase de teste, basicamente nós temos a representação mais recente e aplicável da cultura celular no cenário da produção de vacinas. E o mais curioso é que nesse caso a célula de ensaio, digamos assim, possui um papel ativo na produção artificialmente estimulada do ligante da Covid-19, que posteriormente vai gerar tão desejada resposta imunológica no nosso organismo. Tudo isso graças ao cultivo celular e suas contribuições ao meio médico atual. Então, diante de tudo isso que nos foi apresentado, nós só chegamos à conclusão de que o cultivo celular é uma área da ciência, principalmente da biologia molecular, que basicamente está sendo ampliada cada vez mais e durante esse período de pandemia teve ali um papel fundamental para gerar novas estratégias de enfrentamento contra a disseminação do SARS-CoV-2 e meios de programa de imunização para a população. Nesse trabalho nós reunimos todo o conteúdo associado a tipos de cultura e meios de cultura até chegar de fato na associação com a virologia médica, já que nós sabemos que os biomédicos, geneticistas, que trabalham com o quesito da bioinformática, e os próprios médicos em combate à Covid têm esse conhecimento prévio e aplicam essas metodologias, como controle do meio, fornecimento de aminoácidos específicos e controle, por exemplo, das trocas gasosas desses próprios fungos Pichia pastores, que são leveduras. Mesmo sendo seres unicelulares, eles vão passar por todas as fases de adesão, multiplicação, pela fase de declínio até a fase de morte completa de cultura. Porém, a partir do momento que o cultivo celular é aplicado na produção de vacinas, nós temos uma esperança não somente de gerar vacinas com menores efeitos colaterais, já que nós estamos inserindo apenas uma subunidade proteica do vírus, sensacional isso, e ainda mais por um fungo, o que gera uma resposta muito menos agressiva do que colocar o próprio vírus dentro de um indivíduo, como também nós temos uma boa oportunidade de gerar uma produção em larga escala a partir da prática do cultivo celular de maneira eficaz associada à virologia médica. Meu nome é João Matheus, o nosso grupo é composto pelo José Medeiros, João Vitor e eu, como acabei de falar meu nome. Agradecemos demais a atenção, professor. Espero que o senhor tenha gostado da nossa apresentação e que tudo tenha ficado o mais claro possível. Mais uma vez, obrigado e bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a que momento o senhor vai estar assistindo isso. Mas enfim, espero que o senhor tenha gostado. Tchau, tchau.